E aí, rapaziada, vamos lá? Segunda parte da revisão sobre América Espanhola, tá? Vou usar esse mapinha aqui para desenvolver a aula em cima dele. Primeira questão, moçada, uma comparação, tá? Entre as independências da América Espanhola e da América Portuguesa, no caso Brasil, tá? Podemos estabelecer nessa comparação semelhanças e diferenças. Normalmente a prova vai em cima das diferenças. Mas vamos lá, nas semelhanças. Podemos elencar a influência do ideário iluminista nos dois processos, certo? O exemplo da independência norte-americana na segunda metade do século XVIII, tá? Podemos lembrar também que foi comum a pressão da Inglaterra dentro daquele contexto de industrialização, de mecanização da sua economia, ou seja, a Revolução Industrial levou a Inglaterra a pressionar, né, favoravelmente a essas independências no intuito de obter livre comércio, certo? Seus produtos acessarem de forma mais rápida, mais fácil, os mercados dessas jovens colônias americanas. Tá? Uma outra semelhança tem a ver com o expansionismo napoleônico. Lembramos a presença da corte portuguesa no Brasil e na aula anterior falamos das iniciativas de Fernando VII, incentivando a formação de cabildos livres ou juntas governativas. Correto? E as diferenças, Ronaldo? Aqui, ó o mapinha servido de exemplo aqui. A América Portuguesa, eu só enxergo uma única coisinha chamada, coisona na verdade, né? Chamada Brasil. Ou seja, não ocorreu fragmentação territorial, administrativa na América Portuguesa. Fato que facilmente se verifica na América Espanhola. Diversos territórios independentes, um único território independente. Tá? Uma outra diferença importante, Ronaldo, este espaço aqui, né, político, administrativo chamado Brasil, optou por um regime monárquico, com membro da família real portuguesa, né, comandando, direcionando esse processo de independência junto às elites locais, certo? No caso da América Espanhola, fica ainda mais evidente a influência da independência dos Estados Unidos, porque todos esses territórios optaram pelo republicanismo. Então, as duas grandes diferenças, né? A América Espanhola fragmentada e republicana, a América Portuguesa unificada e monárquica. Alguns falavam equivocadamente, né, no passado, essa área aqui alcançou sua independência através de guerras, um processo militarizado, violento, e o Brasil foi de forma pacífica, tá? De brincadeira, não foi nada de pacífico, certo? Muita gente morreu. Batalhas importantes foram travadas em algumas províncias brasileiras, né? Bahia, certo? Grão-Pará, Maranhão, até então a colônia cisplatina, que ainda fazia parte naquele momento do Brasil, né? Basta lembrar o 2 de julho na Bahia, né? No caso, a independência, a luta pela independência na Bahia se estendeu até meados do ano seguinte. Então, esquece esse papo de que a independência do Brasil foi pacífica. Não foi. Até porque, se considerarmos o processo, lembramos, né? Muita gente foi enforcada nesse processo, os rebeldes de Minas, Tiradentes, no caso, rebeldes da Bahia, rebeldes de Pernambuco, portanto, em todo o processo, então, a coisa que não se verifica é pacifismo. A metrópole sempre usou de extrema violência para combater esse discurso de independência, correto? O que mais, Ronaldo, que você vai falar nessa segunda parte? A gente pode lembrar de um projeto de panamericanismo. Uma outra coisa muito importante para as provas, né, é a questão, me desculpem, é a questão da formação de uma unidade, digamos assim. Lembra? Panamericanismo, de união de nações americanas, de povos americanos. Dentro desse contexto, o discurso mais importante, sem dúvida nenhuma, é o do Simão Bolívar, né? Líder crioulo, nascido na região da Venezuela, né? E aí, Ronaldo, não é o único, tá? Enfatizo isso, não é o único. Outros discursos de panamericanismo existiram no continente americano.
Normalmente, o do Bolívar, o do Simão Bolívar, ele é mais famoso, ele é mais presente nas provas. E uma coisa que tem que se atentar, Bolívar, em momento nenhum, ele falou da união de toda a América, como inclusive já vi até em livros falando disso, só que é de forma equivocada. Ele, no máximo, vai falar de uma Liga Sul-Americana, certo? Ele vai falar, no caso da união das províncias, né, ou dos, podemos chamar de países, né, como a Venezuela, certo? A Colômbia, o Equador e o Panamá, certo? Essa é a questão. Ele não está falando de união de todos os povos da América, de todos os territórios da América, certo? Ele está falando de uma união de parte desse território. Então, vou relembrar: Panamá, Colômbia, Venezuela e Equador. Tá? Em 1815, esse discurso já fica evidente através da Carta da Jamaica, né? Só que teve um congresso do Panamá de 1824, onde essa ideia ela é efetivamente rechaçada. Então, de novo, usando o mapinha aqui, se vemos essa divisão territorial administrativa aqui, chegamos à conclusão de que esse discurso de pan-americanismo ele não deu frutos, ele não avançou, certo? E aí, obviamente, que a prova pergunta para vocês quais os fatores, né, explicam essa divisão, essa fragmentação, esse fracasso desse discurso de aproximação, de pan-americanismo. A gente pode elencar vários motivos. Primeiro, mesmo antes da chegada dos europeus, essa América nunca foi uma só, nunca foi unida. Até na questão das grandes civilizações, né, incas, maias e astecas, você vê o estado belicoso dessas civilizações, certo? Normalmente de expansão, domínio, de violência entre esses grupos nativos americanos. Portanto, nunca ocorreu esse processo de pan-americanismo. Friso isso, certo? Outra questão que dificulta, né, é a sua diversidade cultural, sem dúvida nenhuma, né? Tem uma outra questão também. Será que é interesse de um país, de um certo país aqui de cima, aqui, chamado Estados Unidos, ou de um outro lado aqui do Atlântico, chamado Inglaterra, de que role um processo de unidade, de unificação desses territórios independentes? Acredito que não, né? Na visão do imperialismo, seja ele inglês ou norte-americano, a ideia mais interessante nesse caso é dividir para dominar. Não seria interessante formar um super país na América Latina para, né, bater de frente os interesses de quem quer fazer valer seus interesses econômicos, estratégicos dentro dessa região aqui, sem dúvida nenhuma. Tá? Uma outra coisa também que a gente pode parar para pensar são os interesses locais, ou seja, a elite crioula. Os grupos políticos e econômicos que atuavam, por exemplo, na Argentina, ou no Peru, ou na Venezuela, ou na Guatemala, certo? Ou em Cuba, será que eles gostariam de uma unidade de todo esse território? Aí eu coloco uma questão para vocês. Imagina se houvesse realmente, vamos viajar um pouco juntos aqui. Imagina se realmente ocorresse uma unidade administrativa e territorial desse gigantesco território aqui, né? Compreendido pela antiga América Espanhola. A perguntinha básica que eu faço é a seguinte: onde seria a capital desse território? Imaginem isso. Será que o povo da Venezuela aceitaria uma capital que não fosse em Caracas? Será que os argentinos aceitariam uma capital que não fosse Buenos Aires? Será que a rapaziada do Peru aqui aceitaria uma capital que não fosse em Lima? Ou a rapaziada do Equador aceitaria uma capital que não fosse em Quito? Então, é essa a questão. Qual é a outra questão que impede essa aproximação, essa unidade territorial administrativa, política também? São os interesses locais. Cada líder crioulo vai ter o interesse de manter o seu poder, manter o seu domínio, certo? E esse processo de unidade, né, dificultaria a realização dos interesses locais, regionais. Portanto, é interesse também dessa elite a fragmentação territorial, política, administrativa. Sem dúvida nenhuma. Certo, moçada? Isso é fácil de entender, né? Basta você olhar para o mapa. Tranquilo? Fiquei de ver uma outra coisa com vocês também. Um conceito chamado caudilismo, né?
Parece, na história do Brasil, uma coisa que nós falamos e chamamos de coronelismo. Só que tem uma diferença. O coronelismo, efetivamente, no caso brasileiro, só começou a se manifestar, certo, no finalzinho do século XIX e início do século XX. Por quê? Porque o Brasil passou por um processo de monarquia, certo? E no caso da América Espanhola, não. A América Espanhola, como eu frisei há pouco tempo atrás aqui, certo? Ela optou imediatamente pelo republicanismo, pela fragmentação territorial, pelos interesses locais dessa elite crioula. Aí, o que é o caudilismo? O caudilismo, na verdade, ele é um período intermediário, né, do processo de independência, na primeira metade do século XIX, até o início do século XX, quando esses territórios vão passar por um processo de modernização, de urbanização. Certo? Então, podemos dizer que o caudilismo ele vai manter, de uma certa maneira, né, vamos colocar assim, ele, líder crioulo, ele alcança, ele efetiva essa independência política, certo? Principalmente na primeira metade do século XIX, e no momento que esse território fica independente, ele vai acabar se transformando de crioulo em caudilho, certo? Ou seja, é uma etapa, né? O caudilho ele vai liderar politicamente essas jovens nações independentes. Qual é uma característica? Politicamente rolou uma ruptura. De colônia ficou área independente. Mas no aspecto socioeconômico, essa liderança dos caudilhos mantém a mesma roupa, digamos assim, do período colonial. Não vai ter estrutura democrática. O poder sempre será exercido através do carisma. E se não tiver carisma, vai na base da pancadaria, da violência, certo? Mas normalmente se estabelece através do carisma, né? Portanto, ele é um líder local, né? Ele é um líder, digamos assim, de fração desse território. Ele mantém a estrutura econômica herdada da colônia, ou seja, normalmente será uma área agroexportadora, né? Vai interagir com a economia mundial através da agroexportação e da importação de produtos manufaturados, né? A estrutura vai continuar sendo elitista, certo? Alguns caudilhos, para manter o poder local, eles vão dialogar com o imperialismo, capital externo? Claro que vão, certo? Eles vão realizar reformas sociais profundas? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Certo? Portanto, esse período de intermédio, digamos assim, que ocupa o espaço do processo de dependência até as primeiras décadas do século XX, né, faz com que essas jovens nações da América Latina, elas vivenciando um vácuo econômico, político, certo? Esses caudilhos vão ocupar esse vácuo, né? Até a hora que esses estados se transformarem em verdadeiros estados nacionais. Na verdade, o caudilismo lembra muito uma coisa que estudamos no Brasil, chamado oligarquia. Será um governo que vai representar os interesses de um grupo ou de um indivíduo, normalmente um grupo, e normalmente um grupo ligado aos setores rurais de produção. Tá certo, rapaziada? Ficamos por aqui e ainda faremos mais uma aula de revisão, tá? Falaremos dos Estados Unidos no século XIX, Guerra Civil Norte-Americana, processo de expansão territorial em direção ao oeste e algumas manifestações do imperialismo norte-americano. Valeu, rapaziada? Abração, espero vocês, tá? E continue se cuidando, por favor. Por favor. Tchau, tchau.